palavra de Deus com o seguinte tema: mulheres guerreiras pelejando contra o inimigo. Pensamento: lute pelos seus direitos e pela obra de Deus. Livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 4 ao 9, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, e de Naphtali, disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrair gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas multidão, e o darei na tua mão. E então disse Baraque: se forem comigo, irei, porém se não forem comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que leva, pois pela mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E se levantou Débora e foi com Baraque para Quedes. O versículo do capítulo 4, o versículo 21, para que você possa entender o manto da revelação de Deus. E então Jael, mulher de Hebe, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e pregou na terra, e estando, porém, carregado de um profundo sono, já cansado, e assim morrera. Ao toque de 5 segundos, entraremos neste manto de revelação. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atenção, Zona Oeste! Esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da palavra de Deus, instrumentista da casa do Senhor, elevita, seguidor de Jesus Cristo. Sendo assim, locutor desta emissora de rádio. Minha formação religiosa é do Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão, e vários cursos de outras instituições religiosas, escolaridade, 2º grau completo, e cursos que complementam o meu 2º grau. Busquei o conhecimento para que possa se manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou de esclarecermos profundamente a palavra do nosso Deus. Nesta hora, Deus vai falar com você através do seu aparelho moderno ou não moderno, através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, o importante é você entender Deus falar com você através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, através do seu Walkman, através do seu pendrive rádio, através do seu digital videoplay, através do seu celular rádio, ou pela internet, no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou no caminhão, ou na van, ou no seu jegue móvel, ou de moto, ou de bicicleta, ou de velocípede, ou a pé, ou na sua casa, ou no seu apartamento,
apartamento ou na sua rua, no seu comércio, no seu bazar, na sua escola, no banco, na praça, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da tua vitória, porque Deus escolhera este dia para vos esclarecer profundamente as palavras sagradas da palavra de Deus que vai ao vosso encontro. Vou me apresentar de novo, preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e locutor desta emissora de rádio. Hoje Deus vai falar contigo. Entenda muito bem o sentido das palavras, através da eloquência da pregação, uma profundidade Deus há de falar aqui hoje e te esclarecer de uma vez por todas que Deus vos chamou para fazer a diferença na terra. Eu não sei como que tem chegado as palavras até você, ou como que você tem entendido aquilo que vem da parte de Deus. Eu não sei se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma proclamação, conforme escrito no livro do Apocalipse, que diz que em breve os anjos vão de proclamar as verdades divinas no Evangelho eterno, ou se através de uma reflexão, se através de um sonho entregue por um profeta. Eu não sei como que tem chegado até você, ou como que você tem entendido aquilo que vem da parte de Deus, se através de uma orientação, de um conselho, de um estudo bíblico, ou foi num culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi um pensamento, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz, são vários tipos de voz diferenciados, como voz grossa, voz média, voz grave, voz alta, voz baixa. Eu só sei de uma coisa: em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, a Bíblia diz que há vários tipos de vozes. A Bíblia diz assim: são vários tipos de vozes no mundo. Não sejais bárbaros, tão somente peço discernimento de Deus e a instrução para que você possa entender o que Deus tem falado nesses finais dos tempos, através da profundidade de sua palavra. Devemos se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Não devemos se aprofundar em conversinhas fiadas. Não devemos se aprofundar em coisas que não venham te edificar. Uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje é o seguinte: hoje é o dia de Deus esclarecer e de fazer essas mulheres hoje se levantar com tanta autoridade, com tanto poder de Deus, para botar o inimigo para recuar de onde assim ele veio e da onde ele nunca deveria ter saído, que é dos quintos dos infernos. O que eu tenho hoje para vos dizer aqui hoje é algo forte da parte de Deus. Mulheres guerreiras, pelejadoras contra o inimigo da obra do Senhor. Deus conta com vocês para profetizar o ano aceitável do Senhor. Eu vou deixar de incentivar uma pessoa a pregar. Eu vou deixar de dizer que uma pessoa não tem condição para pregar, porque Deus nos chamou para sermos os incentivadores da última hora. Enviai, fazei discípulos, os enviai, para que possa sim o Evangelho ser pregado. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada no livro de Juízes, eu observo uma mulher que fez a diferença no seu tempo, uma mulher que foi chamada por Deus para que possa sim instruir o povo, para que o povo viesse a ouvir a palavra do Senhor, e o nome desta mulher se chama Débora. A Bíblia nos mostra muito bem que em tempos passados Deus fazia a diferença através de mulheres que se dedicavam pela palavra do Senhor. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje: se Deus te chamou para fazer a diferença, mulher, Deus te chamou, foi você, para fazer o diferencial, para guerrear, para pelejar, porque há uma contenda entre ti e o inimigo de nossas almas. Aquele miserável do inferno está tentando te silenciar. Ele está tentando dizer que você não
Espírito de Deus viria sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos servos e vossas servas profetizarão e anunciarão o ano aceitável de Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, eu observo muito bem no livro de Juízes que Deus nos deixa aqui para exemplo a vida de uma mulher que fez o diferencial, a vida de uma mulher que era profetisa e que julgava muito bem retamente para que o povo de Deus viesse a estar no caminho do Senhor. Se você pega no livro de Juízes, do capítulo 1 até o final dele, nos diz de homens que foram levantados, mas de repente Deus levanta uma mulher e faz o teste através de uma mulher para ver se o povo ia ouvir a palavra do Senhor. E o que acontece ali está ela, está Débora. A Bíblia diz que os filhos de Israel iam até ela para poder ouvir, para poder sentir a palavra do Senhor, e ela ensinava muito bem. Mas o que eu observo muito bem, esse mesmo povo que ia até ela tão somente veio para fazer o diferencial, veio para mostrar que Deus usa os que não são para ser. Deus usa sim essas mulheres para fazer a diferença para o reino dos céus. E aqui está muito bem. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje é o seguinte: você observa muito bem no livro de Juízes que a Bíblia diz que o anjo vem e adverte o povo antes de chegar até Débora. Eu vou esmiuçar isso aqui para você, para que você possa entender muito bem, para que depois o falador não venha ficar falando que nós estamos exagerando, que nós estamos falando demais, que nós estamos contrariando a palavra de Deus. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje é algo muito sério da parte de Deus. Antes dessa mulher, ela vem tão somente julgar a Israel. A Bíblia nos mostra muito bem que homens foram se levantados antes dela. A Bíblia nos mostra que o anjo veio e advertiu ao povo, e o povo chorou, se lamentou. Mas aí Josué ainda estava na administração do povo, e a Bíblia diz que o tempo passou, o tempo voou, e Josué veio a falecer. Depois de Josué, se levantou outro, para que venha assim livrar o povo da opressão. Deus permitia o mal acontecer, porque o povo se desviava dos mandamentos, adorava outros deuses, e isso desagradava ao Senhor. E o que acontece? Deus vem e levanta Iude, e o que acontece? Iude vai e liberta o povo, e o povo tão somente começa a ficar em paz, mas esse homem vai e morre também. Aí Deus vai e levanta o Tiniel. O Tiniel aconteceu a mesma sequência. O povo estava em paz, enquanto tinham líderes para os liderar, para que possa se os ensinar o mandamento. Mas esse homem envelheceu e morreu também. A Bíblia diz que Deus levantou Zangar. Zangar também foi a mesma coisa, livrou o povo ficou em paz, mas esse outro morreu também. E na sequência da ordem e dos tempos que foi se passando, muitos homens surgiram, e de repente Deus faz algo diferente. Deus mostra um diferencial que quando Deus quer fazer, Ele faz. E o que acontece? Ele levanta Débora. E a Bíblia diz muito bem, na íntegra da palavra verbal, no versículo 4 diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naqueles dias. De todos que foram levantados, Deus fez o diferencial. Agora eu vou usar uma mulher. Agora eu vou ver como é que se sai bem uma mulher julgando ao meu povo, liderando esse povo através da palavra e os ensinando para que eles possam sim, glórias a Deus, me obedecer e temer ao meu nome. E a Bíblia diz tão somente que nos versículos seguintes ela ensinava, ela julgava, ela mostrava o caminho da verdade. E o que acontece? O inimigo ainda estava ali, ela estava lá, mas o inimigo ainda estava oprimido ao povo. E Baraque vai até ela, e tão somente ela dá uma palavra de ordem, dizendo para Baraque assim: olha, Deus tem me revelado que essa peleja já é vossa. Deus tem me revelado que pode pelejar, que vós hão de ganhar nesta peleja. Capitão Cícera e todo o seu exército há de cair pelas vossas mãos. Irmãos, irmãs e telespectadores que estão nos ouvindo, a Bíblia nos mostra
muito bem que os filhos de Israel iam até ela a juízo, iam entender as leis de Deus, iam entender as leis do Senhor. E o que acontece? Mesmo eles indo até ela, existia um inimigo que os oprimia, existia um inimigo que os perseguia, existia um inimigo que queria os destruir. E o que acontece? Os filhos de Israel tinham um homem, e este homem tão somente estava temeroso. E Débora dá a palavra de ordem dizendo: traga ele para mim. E ela diz uma palavra de ordem dizendo para ele: olha, Deus deu ordem dizendo que o vosso inimigo há de cair, dizendo que essa opressão, essa guerra vós hão de ganhar. Não temais, entre na peleja, porque a vitória é certa em nome de Jesus, porque vós não irão sozinhos. Deus há de ir na vossa frente para que vós hão de ganhar esta peleja. Ela testemunhou do Senhor, deu a palavra de vitória, deu os mantos sagrados aos filhos de Israel, porque eles subiam a juízo para ouvir da parte de Deus o que ela tinha para falar. Mas o que acontece? Baraque tremeu. E ele mesmo diz assim para ela, dizendo: olha, Débora, o negócio é o seguinte, você deu a palavra de ordem, eu sei que Deus está contigo, mas ó, eu não vou entrar nessa peleja não. Se você não for, eu não vou entrar. O versículo 8 ele diz assim: e Baraque falou a Débora dizendo: se tu fores comigo, eu irei, porém se tu não fores comigo, eu não irei. É aqui aonde eu encontro o erro de muitos homens. Vou entrar numa profundidade aqui, irmão. Se segura aí que o negócio é sério. É aqui onde eu encontro o erro de muitos homens que exageradamente têm calado aquelas que são as profetisas de Deus, escolhidas do Senhor, mulheres guerreiras, para pelejar contra o inimigo. Ele falou assim: eu não vou não. Se a senhora não for, eu não vou não, porque eu sei que Deus está contigo. Ele não estava com fé suficiente para entrar na peleja. E o que acontece? O que mais me alegra é o versículo 9. O versículo 8, o versículo 9 me alegra, porque ele não foi egoísta. Ele não quis entrar na peleja sozinho, mesmo se tivesse temeroso. Mas ele entendeu que ele não poderia ir sozinho nessa peleja. Ele convida ela. Ela tão somente dá uma palavra de ordem dizendo assim: isso que é mulher guerreira, pronta para pelejar contra o inimigo, que entende muito bem que há uma contenda entre ela e o inimigo de nossas almas. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje: mulheres escolhidas do Senhor, levantai-vos, porque Deus conta convosco para pelejar contra o inimigo. O inimigo tem medo de ti, mulher. O inimigo treme nas bases quando você diz que vai orar, quando você diz que vai jejuar, quando você diz que vai subir o monte, quando você diz que está nas consagrações. Ele treme. No versículo 9 ela diz assim: é peleja? É comigo mesmo. Mulheres guerreiras é para isso, é para pelejar contra o inimigo, porque temos que botar ele para recuar em nome de Jesus. Vai lá no versículo 9, o que ela diz no capítulo 4 de Juízes. Ela diz tão somente assim: certamente eu irei contigo, não tem mais, porque eu sei que Deus está nessa peleja. Ele há de ganhar por ti, por mim, por nós, porque o inimigo já está perdendo, porque Deus já entrou na peleja. Só que, Baraque, eu vou te dizer um negócio aqui, eu não sei se você vai gostar muito não. Eu não sei nem se vai entrar ciúme em você, porque você anda calando as mulheres. Eu não sei nem se você vai querer perseguir, porque eu vou dar uma palavra de ordem aqui. E Débora diz assim para Baraque, dizendo: porém não será a tua honra pelo caminho
que tu levas. Porém, pela mão de uma mulher, o Senhor há de derrotar todo o exército do capitão Cícera. Há de cair pela mão de uma mulher. Irmão, nós vamos dar uma passeada no Antigo Testamento aqui. O negócio vai ficar estreito daqui a pouco. Mas continuando, a Bíblia diz que ele não quis entrar na peleja, homem sábio. Ele sabe que quanto mais o exército tiver mais guerreiro pelejando, ele sabe que a vitória é certa. Quanto mais pessoa, melhor. Vamos lá então. Elas não podem se calar. Elas têm que guerrear. Mulheres guerreiras pelejando contra o inimigo. Porque há uma contenda entre Tiro e Satanás. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para que você viesse, glórias a Deus, a testemunhar, a cantar, a pregar, a orar, subir o monte, a estar na consagração, a estar orando pela igreja. O inimigo tenta te silenciar por causa que ele sabe que há uma contenda entre ti e ele. Por isso que ele diz que você não pode, que você não tem, que você tem que ficar no seu canto, jogada pro canto, que o teu negócio é pilotar fogão, é pilotar vassoura, é pilotar tudo. Mas Deus tem vos chamado para fazer um diferencial, para que possa assim pelejar, guerrear e possa botar o inimigo para recuar para os quintos dos infernos. E detalhe, eu li o livro de Juízes, todinho, do início até o final. E encontrei outra mulher, além de Débora e Jael. Encontrei uma outra mulher que arrebentou o crânio do rei Abimeleque, que estava querendo matar o povo de Deus. Mas quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, irmão, irmãs e telespectadores, não podemos menosprezar, não podemos tirar essas mulheres da obra do Senhor. Porque elas são separadas por Deus e escolhidas para que venham assim fazer a obra de Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, mulheres que fizeram o diferencial, mulheres que fizeram a diferença, que entraram em pelejas e que fizeram a obra do Senhor, que fizeram aquilo que Deus assim colocava nos seus corações. Quando nós observamos aqui no Antigo Testamento, nós vamos agora pegar aqui do Gênesis e vamos até Malaquias para você entender. Eu vou te dar a referência aqui de várias mulheres que fizeram a diferença. Essas mulheres são mulheres guerreiras que pelejam contra o inimigo, e por isso o inimigo recua, porque elas estão cheias do Espírito do Senhor. Quando eu observo a Bíblia Sagrada, em momento nenhum, logo lá no início de Gênesis, Deus despreza Eva. Em momento nenhum, por mais que o homem não tenha assumido a culpa, por mais que Adão tenha falado assim, Deus, a mulher que tu me deste, fizeste eu pecar. Quer dizer, culpa de Deus e culpa da mulher. Tirou, a responsabilidade dele. Irmão, na mesma hora, Deus poderia ter destruído ela e não destruiu. Adão não quis assumir o seu ato de erro. Jogou a culpa em Deus e na mulher. A mulher que tu me deste, fizeste eu pecar. Irmão, Deus olhou assim e foi até a mulher. A mulher foi mais humilde. Mulher, por que tu fizeste isso? Deus, a serpente me enganou. Serpente, ela não botou a culpa no Criador. Ela chegou, a serpente me enganou, Senhor. Me enganou. Irmão, Deus olhou assim, imagine como é que ficou o coração de Deus. Não tem nem como destruir essa mulher. A mulher usou de humildade. Deus vai até a serpente. É aí que eu entro no manto desta revelação, da contenda entre a mulher e a serpente. Por isso que ela quer te calar. Por isso que a serpente te persegue. Vou entrar numa profundidade aqui, irmão. O negócio vai ficar estreito daqui a pouco. Vamos lá, então. Deus chega até a serpente e diz assim, sua maldita, sua miserável, tu rasterás, tu comerás pó. E uma palavra de ordem eu vou deixar para ti aqui, serpente. Tá vendo essa aqui, Haverá uma contenda entre ti e ela. Entre ti e ela haverá uma contenda. E tem mais detalhe. Além da contenda, de vocês dois não se entender, tem mais um detalhezinho. Dessa daqui que caiu, nascerá um que vai esmagar a tua cabeça, seu miserável. Deus deu andamento na história. Olha o que aconteceu. Nasceu Abel e Caim. Mas Deus não destruiu a mulher. Só que Satanás sabia
que tinha uma contenda. Então o que ele faz? Ele não podia mais tocar na mulher, porque a mulher já estava esperta. Não podia mais persuadir, quer dizer, convencer ela ao mal, porque ela já estava esperta, ela não ia cair mais, estava inteligente, começou a conhecer o bem e o mal, eles sabiam que estavam nus. Tem muita gente andando nu por aí, transgredindo a palavra do Senhor. Deus não mandou você andar nu. Se Deus vestiu Adão e Eva, é para você andar vestido também. É para você andar peladão por aí, porque você tem que fazer a diferença, fazendo diferencial na terra pro teu Deus. Deus deu andamento na história. Caim, o ciúme de Abel, porque Deus olhou para a oferta de Abel e não para de Caim. Já começou o ciúme dali. Caim mata Abel e ó, perna para quem te quer. Quem ficou desesperado, a mulher. Entrou o sentimento. Além de ter dor, quando tem filho, sentimento. Primeiro sentimento da dor, da perda de um filho. E foi ela própria que falou. Eu vou voltar de novo para a mensagem, mas eu tenho que fazer isso aqui para você entender. Foi ela própria que falou, Eva, dizendo assim com seus próprios lábios: agora minha alegria voltou, porque Deus me deu outra semente. Em lugar de Abel, nasceu Zete, e agora sim eu estou feliz. Ela estava triste, ela estava com uma amargura muito grande, porque tinha perdido Abel, quer dizer, perdeu os dois filhos. Um partiu para o caminho do mal, e o outro tinha descido à sepultura. Imagine como que ficou o coração dessa mãe. Aí Deus, o que acontece? Porque Deus não é injusto, Deus não é injusto. Ele vai e lhe dá outro filho a Eva, e aí nasce Zete. E daqui eu vou dar um andamento na história. Quando eu observo muito bem, escrito na Bíblia Sagrada, nos mantos da palavra de Deus, a Bíblia nos mostra de mulheres que fizeram a diferença. Escute isso aqui, que eu vou te dar referência de várias mulheres que fizeram a diferença para Deus. Hoje eu não vou colocar nem efeitos especiais, vai assim, para você entender no raciocínio. Quando eu observo muito bem a Bíblia Sagrada, observando naquilo que está escrito, Deus dá um andamento da história. E o que acontece? A mulher de Noé e as noras de Noé foram sábias. Elas ouviram muito bem, sabendo que alguma coisa havia de acontecer sobre a face da terra. Elas entram na arca, todas elas entram na arca e são salvas das águas do dilúvio. Dando andamento na história, a Bíblia nos mostra Sara, mulher espiritual, mulher escolhida e guardada por Deus. O que acontece? Ela tão somente tem o chamado do Senhor, e ao ter o chamado do Senhor, além de chamada, tinha beleza, porque toda mulher que é espiritual, ela pode ser até feia, mas se for espiritual e ungida, o Espírito Santo faz ela ter uma beleza tão grande que atrai um monte de carnal para querer a seduzir. Mas ela, sendo espiritual, ela não cai nos lábios desses carnarebe, não. É o que eu falo aqui da Sara. O que acontece? A Bíblia diz que o rei Abimeleque cresce o olho nela, leva ela para dentro do palácio. Lá no palácio, quando o rei pensou em a possuir, a Bíblia diz muito bem, na íntegra da palavra, dizendo assim: olha, rei, essa daí não. Essa daí não. A Bíblia diz que Deus foi lá no palácio do rei e em sonho falou com ele, o ameaçou dizendo assim: não toques nessa, porque essa é escolhida do meu reino. Mais à frente, o que acontece? A Bíblia diz que ela sai dali, o rei fica desesperado e chama Abraão e diz: ó, vai vocês dois embora. E quando eles vão embora, mais à frente, mais um obstáculo. O que acontece? Aparece Faraó, e Faraó é abusado, conforme eu sempre falo aqui pregando. Cresce o olho, primeiro foi o rei, agora foi Faraó. E o que acontece? Abraão mente de novo. Abraão mentindo de novo, o Faraó miserável do inferno leva ela para dentro do palácio. Quando ele pensa também em a possuir, a Bíblia diz que Deus com esse nem trocou ideia. Ele já foi logo ferindo, feriu a todos de uma chaga maligna, de uma praga, e disse assim: olha, essa daí tem marido, não toques nela, porque eu tão somente consumo e fulmino aqueles que tentarem tocar nos meus escolhidos. Faraó ficou desesperado, mandou chamar Abraão dizendo: por que tu mentiste para mim? Se ela é tua esposa, dizendo que era tua irmã, sai daqui, tu e ela, e vá para longe lá por causa de vocês. Deus acabou me tocando de pragas e mais pragas, e todas
casa. E o que acontece, a Bíblia diz que Abraão intercede por eles e eles são sarados. É o que eu tenho para vos dizer. Existe tipo de mulheres que não pode ser tocada, porque se Deus a escolheu, se Deus a vocacionou, vigie. Se Deus te chamou para restituir família, é para restituir, não para destruir. Vamos dando continuidade na história sobre as mulheres. Mais à frente, o que acontece? Os dois envelhecem, então eles em comum acordo: vamos trazer uma mulher para o nosso filho que seja espiritual. E o que acontece? Abraão manda um de seus conservos e eles enxergam a Rebeca. E vem Rebeca sabendo que era chamada, escolhida do Senhor. Ela foi fazer a obra de Deus e casou-se com Isaac. E a história continuou dando andamento. Mais à frente, os dois envelhecem. Meu Deus, eu vou entrar numa profundidade daqui a pouco. Mais à frente, os dois envelhecem. E o que acontece? O nosso filho tem que se casar com uma que é escolhida do Senhor, que é diferente, para fazer o diferencial. Mais à frente, acontece um problema muito grande em família. Jacó tem que fugir, mas a sua mãe lhe dá um conselho: ó, vai para a casa dos seus parentes mais próximos, daqueles que são bem próximo daqui. E ele indo mais à frente, ele pergunta aos homens dizendo, e o que acontece? Mais à frente os homens dizem: olha, fica bem próximo daqui a tua parentela, o teu povo, da tua descendência fica próximo daqui. Jacó encontra Raquel. E ao encontrar Raquel, ela tão somente estava trazendo as ovelhas de seu pai. Ela estava trazendo as ovelhas de seu pai porque ela era uma menina cuidadosa. Ela cuidava muito bem das ovelhas. E por isso seu pai a constituiu como pastora de ovelhas. Está escrito lá. E a constituindo como pastora de ovelhas. Ela cuidava do rebanho de seu pai. E seu pai era alegre com ela. E estava muito feliz. Mais à frente ela traz as ovelhas para poder dar água às ovelhas. Mas o que acontece? Tinha pedra na boca aonde as águas saíam, para que as ovelhas pudessem beber daquelas águas. Jacó olhando, ele vai imediatamente: olha pastora Raquel, eu vou te ajudar a dar de beber para essas ovelhas. Se você quer uma ajudinha, ela: quero sim, eu não sou egoísta, pode me ajudar. Ele tira a pedra da boca e ali as águas vai descendo e as ovelhas bebem da água e ficam saciadas. Não entendeu não, pastora Raquel? O que eu tenho para vos dizer é que hoje é o seguinte: Deus enviará um Jacó convertido com o nome de Israel e vai te ajudar a dar água às ovelhas. Estão tentando colocar pedra na boca para que a água não venha sair, mas Deus vos constituiu para alimentar essas ovelhas, para que possa assim se saciar das águas vivas que vem de Deus. Ele ajudou e a obra foi feita. Mais à frente, duas parteiras que a Bíblia nos mostra, Cifra e Poa. Elas receberam a ordem que era para matar todos os meninos. E elas não eram bobas. Elas sabiam que não podia fazer isso. E elas não obedecem a voz de homens para virar assassina. Elas obedecem a voz de Deus e continuam dando vida. Mais à frente a Bíblia diz que Zípora, mulher de Moisés, foi uma mulher obediente a seu marido. Ela via o seu esforço e lhe obedecia em tudo, para que a obra de Deus viesse a ser concretizada. O que diria eu de Miriam, profetisa e cantora, que quando o povo de Israel recebe a vitória de Deus, ela começa a cantar, a profetizar, ela começa a tocar os seus tamborinhos e começa a dar glória a Deus, aleluia, porque a alegria estava esbanjante por causa da vitória que Deus tinha dado. O que diria eu de Raabe, a meretriz, que foi justificada pela fé e por causa dos seus atos justos, ela tão somente acabou salvando a sua família também. O que diria eu de Noemi, que ensinou muito bem a sua nora, e ela aprendendo de Noemi, ela tão somente dá uma palavra profética dizendo assim: olha Noemi, não adianta me mandar embora, porque onde tu for, ali eu estarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, porque tu sim tem a essência do Senhor, e para onde tu fores, eu te seguirei. E Ana, que nem isso daqui então, uma mulher que sofria muito por causa de Penina. Penina sempre procurava irritar, Penina sempre procurava tirar essa mulher da graça, mas ela sempre se segurava. Ela acreditava no Senhor, ela sabia que Deus havia de lhe dar a vitória, e assim Deus lhe concedeu vitória, trazendo um grande profeta através de seu ventre, que o nome
desse profeta se chamou foi Samuel. As mulheres felizes, mulheres guerreiras, que pelejam contra o inimigo, elas não desistem. Mesmo tendo um obstáculo, elas sabem que tem que perseverar, igual essas mulheres que eu acabei de falar. Como as mulheres que começaram a cantar quando foram livradas do gigante Golias, que estava querendo oprimir a Israel. E elas cantaram aquele cântico, que aqueles que já não têm mais a visão de Deus começam a ter ciúme mesmo, e quer perseguir. Mas o que acontece? A Bíblia diz que Mical, filha de Saul, com sabedoria, livra a seu esposo da morte, e pede para Davi se retirar, porque o seu pai estava com uma maldade muito grande. Mais à frente, a Bíblia nos mostra de Abigail, uma mulher prudente, uma mulher que com sabedoria soube apaziguar a ignorância do seu esposo, porque o seu esposo tratou com ignorância a Davi. Isso é tudo passagens bíblicas que eu encontrei dentro da palavra do Senhor. Não procurei em livros, eu procurei foi na própria palavra de Deus, para que não viesse a errar naquilo que eu venho a falar aqui hoje. E a rainha de Sabá, que de longe ouve-se a fama que Salomão tão somente tinha recebido de Deus uma sabedoria tão grande, e tudo estava sendo administrado com perfeição. De longe ela veio ouvir a sabedoria e voltou para a sua terra sabiamente, porque entendeu a palavra de Deus. Só estou falando das mulheres que fizeram a vontade de Deus. Daqui a pouquinho eu vou passar para o outro lado, daquelas que desagradaram ao Senhor. Por enquanto é só aquelas que agradaram a Deus. O que diria eu da viúva de Serete, que tão somente prosperou ao alimentar o profeta, e ela prosperou grandemente na sua casa. A sunamita também foi uma que recebeu vitória ao pedir ao profeta para que viesse resolver o problema de seu filho. E a profetisa Uda, que tão somente no tempo e na hora certa marcada por Deus, a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias e os enviados do rei, o negócio estava tão sério, irmão, que ninguém estava conseguindo interpretar a palavra do Senhor. Então o rei Josias envia o sacerdote Ilquias junto com os enviados do rei, e vai até a profetisa Uda, e ela tão somente interpreta, avisa, revela e mostra a profundidade do que estava ali na lei do Senhor. Porque quando Deus quer fazer o diferencial, se Ele tiver de usar uma mulher, Ele vai usar, porque as coisas do jeito que Ele quer. Tem mais, irmão, tem mais. E a rainha Esther, se ela se calasse na hora que seu povo precisou, porque Ramã tinha preparado um laço para todos os judeus, para todos aqueles da linhagem da rainha Esther, e tão somente ia sobrar para ela também. Se a rainha Esther se calasse, naquele momento oportuno, todos iam perecer, principalmente ela e a sua casa. Por isso que eu tenho para vos dizer é o seguinte: essas mulheres não devem se calar, porque se elas se calarem, os inimigos hão de prevalecer. Mas se ela abrir a boca para profetizar, para orar, para buscar, para bendizer ao Senhor, para cantar, Deus vai fazer a obra, porque Deus assim tão somente usa a todos. Ele não faz distinção de ninguém, porque quando não tem mais nem homem nem mulher para usar, Ele usa a jumenta para profetizar nos tempos finais. E o mais à frente, para fazer o fechamento dessas mulheres que agradaram ao Senhor, a Bíblia nos mostra no livro de Provérbios a profecia de uma mãe, que ela vai e ensina ao seu filho dizendo assim: olha, não dê a tua força a essas mulheres. A profecia que a mãe do rei lhe ensinou dizendo: não dê as tuas forças às mulheres. E tão somente eu digo mais: não é próprio do rei beber vinho, e nem dos seus príncipes desejar bebida forte. Tem que voltar a fazer biquinho e tomar suco de uva. Ah, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só um pouquinho só um pouquinho. A Bíblia diz assim, eu vou te dar uma profundidade aqui, ó. Lá no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 11, diz assim: se houver alguém que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse o tal profeta
deste povo. Mais à frente Abacuque falou assim, ó, Abacuque 2,15, ai daqueles que dá de bebida ao seu companheiro e o embebeda para ver a sua nudez. Amós também disse assim, capítulo 2, versículo 12 e 16, vós que deste de beber vinho aos meus profetas e ordenaste dizendo, não profetizareis, no juízo final eu acerto com todos vocês. Vai ter que voltar a fazer biquinho de novo. Muito se cumpre o que diz ali em Miqueias, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. O versículo 9 diz assim, lançaste fora as mulheres do meu povo, e da casa de suas delícias, quer dizer, da casa do Senhor, e dos meus meninos tiraste o louvor. Para sempre eu hei de cobrar a todos que cometem isso. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que corrói e daquilo que destrói grandemente a face da terra. Agora vamos falar um pouquinho das mulheres que desagradaram ao Senhor. Vamos falar um pouquinho das mulheres que desagradaram ao Senhor, para me voltar para o manto da revelação de novo. E diz assim a palavra do Senhor, mulheres que desagradaram a Deus foram as duas filhas de Ló, que após sair de Sodoma e Gomorra, tendo um grande livramento, as duas filhas de Ló e a mulher desagradaram a Deus. A mulher olhou para trás e virou estátua de sal. Depois do livramento, as duas filhas encheram a do pai com vinho. O pai dela bebeu, ficou doidão. E as duas cometeram ato sexual com o próprio pai. Ficou de pai para filha, sendo a abominação. É o que eu falo, quer dizer, vinho e bebida forte não é de Deus. Aquilo que tira a consciência do homem e da mulher entre o certo e errado não é de Deus. Para isso já tá vindo aí, ó, a lei seca e a lei do bafômetro. Vai ter que voltar a fazer biquinho de novo, porque essas duas aqui, ó, cometeram ato sexual com o próprio pai, porque o pai tava sem consciência, tava doidão, tinha enchido a cara e por isso cometeram essa abominação! Vamos continuando das mulheres que desagradaram ao Senhor. A mulher de Potifar, que estava tentando trair o marido com José. E o que José, ó? Sai fora, José sabe, essa mulher não é minha. E mesmo se meu Senhor me mandasse eu tocar nela, eu não ia tocar porque eu sou ungido, sou escolhido. E o escolhido e o ungido não fica apanhando mulher de ninguém! Aqui também de Dalila. Dalila se vendeu e vendeu o ungido. Mulher maldita. O que diria eu da feiticeira que deu a consulta para Saul, servia Satanás. Essas mulheres desagradaram ao Senhor e não agradaram ao Deus que fez o céu e a terra. O que diria eu da mulher de Finéia, que tão somente foi ela mesma que declarou: perdemos a arca por causa de meu marido e por causa de meu sogro. A presença do Senhor saiu de nosso meio e ela pereceu, porque ela sabia do erro e concordou com o erro dos dois. Mas irmão, eu sei do erro, e agora? O que eu faço? Se não dá pra você ajeitar, fica na tua. Mas não concorde com o erro, como essa mulher concordou. Ela estava no mistério ali também, não, fica à vontade, não se preocupa não. E o que diria das mulheres que corromperam Salomão? Desvirtuaram o coração daquele homem para adorar a outros deuses. Essas mulheres desvirtuaram ao rei Salomão e por isso ele se desviou, porque era um mulherengo. E Jezabel nem se fala. Isso tudo está no Antigo Testamento, irmão, que eu estou te dando aqui. Jezabel perseguia os profetas, matava o profeta, intimidava. O rei Acabe não podia falar nada. Se falasse qualquer coisa, era tapa na orelha direto. Porque Jezabel era uma mulher de autoridade. Não era uma mulher que não gostava de obedecer, não. Ter autoridade para repreender o mal é uma coisa. Agora, ter autoridade para praticar pecado e praticar iniquidade e feitiçaria é outra coisa. A mulher tem que ter autoridade para repreender o maligno e botar ele para correr. Não autoridade para desvirtuar vidas, para cometer idolatria e feitiçarias, para desagradar o Criador. E a mãe do rei Asa, que não pôde ser rainha por causa de sua idolatria.
E o que diria também eu da profetisa Noadias? A profetisa Noadia que aterrorizou e ameaçou Neemias. Essas mulheres desagradaram a Deus. E Deus não era mais com a vida dessas mulheres. E Zeres, a mulher de Ramã, que lhe aconselhou a fazer uma forca. E o próprio marido dela acabou caindo na forca. Mulher de mau conselho. E a mulher de Jó, então, não vou nem falar nada. Pra fazer um fechamento por aqui. E ela via que a única oportunidade para casar com outro era pedir pro marido de morrer. Morre logo! Amaldiçoa-se Deus e morre! Amaldiçoa-se Deus e morre! Mas as coisas só é do jeito de Deus. Só parte quando Deus quer! Não adianta nem fazer oração de feiticeiro. Não adianta nem fazer oração de feiticeira que não vai dar certo. Porque as coisas é só quando Deus quer. Se Deus não querer, não adianta. Pela tua vontade não vai acontecer nada. Mas pela vontade de Deus, assim acontece. E quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos mostra muito bem que Débora entra na peleja. E ela já tinha profetizado dizendo, a vitória é certa. A vitória virá pela mão de uma mulher. Uma coisa eu tenho para vos dizer, Baraque. Vamos lá, mas Deus vai na frente. Deus há de derrotar Cícera e todo o seu exército. Eles hão de cair. E vocês verão a glória do Senhor. Mas a vitória será dada pela mão de uma mulher que está fazendo a vontade de Deus. E eles foram para a peleja. E você sabe muito bem o que foi que aconteceu. A Bíblia nos diz, o capitão Cícera, junto com seu exército, sabendo que uma mulher estava na peleja também. Com certeza, irmão, com certeza. Ele pensou assim junto com seu exército, é moleza. Entrou mulher na peleja, agora é fácil de derrotar. Mas ele se esqueceu que o caminho da oração aquela mulher seguia. Débora era uma mulher diferente. Era uma mulher que fazia o diferencial no seu tempo. E por isso Deus a levantou para que viesse assim a guiar os filhos de Israel pelo caminho da verdade e que viesse a acreditar naquilo que vinha da parte de Deus. Por isso que aquele homem a convidou, entra comigo nessa peleja, porque senão eu não irei pelejar contra o inimigo. E o que acontece? Ela vai e se põe à disposição, olha, eu vou entrar nessa peleja contigo, mas saiba de uma coisa, a vitória virá pela mão de uma mulher, porque nessa hora Deus há de fazer a diferença. Venceremos esse inimigo em nome do Deus dos exércitos. É o que eu tenho para vos dizer aqui hoje. Mulheres guerreiras, pelejadoras contra o inimigo, vá adiante, vá em frente, lute pelo seu direito, mas lute também pela obra de Deus. Porque Deus te chamou para profetizar, para testemunhar, para anunciar, para tocar um instrumento, para cantar, para salmodiar, para louvar, para ser cheio do Espírito Santo, para orar pelos enfermos, para ofertar na obra do Senhor, para gerar filhos e fazer a diferença para o teu Deus. Mas irmãos, que tu está falando é heresia. Só se foi outro evangelho, porque no livro de Joel, capítulo 2, você vê ali acerca da efusão do Espírito. O Espírito viria sobre todos, sobre homem, sobre mulher, sobre servo, sobre serva. Todos hão de profetizar da parte de Deus. Por isso levantai-vos, mulheres, guerreai, pelejai contra o inimigo, porque o inimigo há de recuar ainda por esses dias, após tu se levantar e profetizar do Senhor. Por isso eu digo, irmão, temos que se aprofundar nessa palavra. Temos que se aprofundar na palavra de Deus, porque ela está aqui, ó. A Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. Vós errais, porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Quando eu observo naquilo que está escrito, irmão, já pensou se Raquel rejeitasse a ajuda de Jacó? Quando ele foi ali ajudar ela a tirar a pedra da boca para que possa as ovelhas beber água? Não entendi. Não entendeu não? Deus vai enviar alguém para te ajudar, mulher. Deus vai enviar um Jacó convertido, para que possa se te ajudar a alimentar essas ovelhas, a dar água para essas ovelhas, a água da palavra de Deus. Não se preocupe, porque esse Jacó já
está chegando aí, estão tentando colocar pedra na tua boca para que você não possa dar água às ovelhas, mas continue dando água para que elas possam se alimentar e não possam morrer de sede. Deus te chamou para pelejar, Deus te chamou para guerrear. Mulheres guerreiras, pelejadoras contra o inimigo do Senhor. Peleje para que o povo não possa assim ser destruído. O que diria de Ruth se ela não entendesse muito bem o chamado do Senhor em sua vida? E se ela virasse também as costas para sua sogra? Mas Deus a abençoou e testificou pela boca de homens dizendo: o Senhor é contigo, o Senhor vai te galardoar, Ruth, e seja cumprido o teu galardão diante do Senhor, do Deus de Israel, em cujo asas tu vieste e ajudaste assim a tua sogra. E a rainha Esther, se ela calasse na hora que o povo estava precisando, se ela se calasse na hora que Mardoqueu falou dizendo: Esther, estamos precisando, fala com o teu marido, fala com o rei, e ela tão somente dizia assim: não, eu não posso, porque durante 30 dias ninguém pode entrar na presença do rei. Mas tão somente Mardoqueu dizia assim: olha, Esther, o nosso povo vai perecer e tu há de perecer também. Abre a tua boca, eu sou inocente. Mulheres guerreiras, cadê você? Não deixe o inimigo prevalecer, não deixe o inimigo vencer. Mulheres guerreiras, peleje contra o inimigo. Deus há de dar vitória pela mão dessas mulheres também. Se ela se calasse, a rainha Esther, todos iam perecer. Ela vai até a presença do rei. O rei levanta o cetro de ouro e tão somente diz: diz, minha mulher, diz, minha amada, o que tu quiser, até metade do meu reino. E ela com sabedoria diz: preparou aquele banquete, e o inimigo que preparou o laço caiu no próprio laço que preparou. Temos que se aprofundar nesta palavra, para que nós assim não venhamos a cometer erros, e erros gravíssimos, ao calar as profetisas do Senhor. O que diria de Débora, se ela não entendesse muito bem o seu tempo e a sua hora, não estaria essa história escrita aqui. E tem mais detalhe: Deus, para mostrar que não é Deus de discriminação, mas é Deus que faz a diferença através de vidas que são deixadas de lado, ele escreve tão somente: permite homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escrever a história de duas mulheres, Ruth e Esther. Não cometa erros, examine as Escrituras. A história de duas mulheres, Ruth e Esther. Vai lá ler a história de Ruth, como que foi. Vai lá ler a história de Esther, como que foi. A história de Ruth tendo que ir para o campo para ajudar a sua sogra. E a história de Esther tendo que abrir a sua boca a favor daqueles inocentes que iam perecer pela mão de um homem malvado, Ramã. Mas ele não conseguiu. Essas mulheres guerreiras pelejaram contra os inimigos e venceram em nome do Deus de Israel. Ó, não vai dar pra tu rasgar não, hein? O indício aí onde diz aí, ó, o livro da Bíblia, os Pentateuco, as histórias, os homens, as... não tem nem como tu tirar agora. Não tem nem como você que tenta silenciar essa mulher, porque tá escrito lá a história de Ruth e a história de Esther. Ruth que foi trabalhar no campo para ajudar a sua sogra, e Esther que teve que abrir a boca a favor daqueles que poderiam perecer e toda a sua casa, se ela não fosse falar com o rei. Agora o que estamos vendo no nosso meio, sabe o que é, irmão? É excesso. Elas têm que se calar, elas não podem falar. As que não sabem ensinar tem que se calar sim. Mas se você for examinar muito bem, ninguém se levantava contra uma profetisa, irmão. Ninguém! Quem era o louco? Na história do Gênesis até, leia do Gênesis até o Apocalipse, procurando alguém tentando silenciar uma profetisa. Não conseguia. A Bíblia diz que o rei Josias, o sacerdote Ilquias e os enviados do rei, ninguém estava entendendo a lei. Foram procurar a profetisa Hulda. Ela estava lá em Jerusalém. Uma mulher que ninguém dava nada. Daqui a pouquinho vem eles. Olha,
nós somos enviados, irmão, o negócio estava sério até pro sacerdote. Nem o sacerdote estava entendendo direito a lei. Quem teve que interpretar foi aquela mulher. A mulher interpretou mostrando tudinho. Vigia tu, que anda calando assim as mulheres. Deus há de te cobrar. Lembrei aqui agora, irmão, uma história. Deus está falando com alguém nessa hora, porque é muito difícil de eu lembrar dessas histórias assim. Um certo homem numa determinada igreja ali eu estava, eu vi com esses olhos. Eu estava naquele dia, eu ainda era um novo convertido, quando aquela profetisa se levantou e começou a profetizar. E ele, aquele homem teólogo, disse assim: aquieta-te, sua desequilibrada, tu não sabe o que está falando, porque está escrito que tu tem que se calar. Deus me fez eu lembrar isso aqui agora. Aquele homem aquietou e ela ficou quieta na dela, começou a chorar. Deus, tu tinha me dado o recado para me entregar. Eu falei educadamente com ele e ele com ignorância fez isso comigo, e aquela mulher chorou a semana toda e não queria nem mais fazer o que Deus tinha para fazer na vida dela. O tempo passou e aquele que a repreendeu tinha esquecido. Isso foi fato real. Todos ficaram sabendo naquele tempo. Sai ele na sua van e vai ele pro trabalho e tinha se esquecido. No meio do caminho Deus permitiu o acidente. E ele só ficou vivo porque Deus tinha algo para fazer na vida dele. Ele humilhar e pedir perdão àquela profetisa que ele tinha silenciado e envergonhado ela no meio do povo. Por isso é o que eu falo aqui, temos que se aprofundar, saber o que Deus faz e o que Deus não faz. Mas, irmão, tem coisas que Deus não faz, Deus faz tudo. Eu sei que Ele faz tudo, mas tem coisas que Ele não quer fazer. Tem coisas que Ele permite. Mas se tomarmos a atitude errada, depois segue-se um juízo. Porque há um Deus de justiça que há de cobrar todo ato de um homem. Porque Deus confia nessas mulheres. A Bíblia diz que a vitória pelo povo de Israel vem pela mão de uma mulher. Baraque ainda tentou correr. Ele tentou não. Ele ainda correu atrás do capitão Cícera, correndo atrás dele. Baraque ainda fez para poder tentar não matar, mas não adianta. Quando Deus fala do jeito de Deus e não do jeito do homem. Todo o exército de Cícera caiu pela mão de Baraque, seu exército e Débora. E foi a própria Débora que falou assim: olha, tudo aí que vocês fizeram foi pela mão do Senhor. Deus que deu vitória foi pela mão do Senhor. Baraque sai voado atrás de Cícera, atrás do capitão. O capitão sai voado, corre para dentro da casa de uma mulher e diz assim para Jael, mulher de Éber, dizendo: olha, se alguém me procurar, diga que eu não estou aqui. Estou se escondendo do exército de Deus. Jael olhou assim, olhou, aí o capitão Cícera pediu água. Ela deu um pouquinho a mais, ela não deu água, deu leite. Ele alimentou o inimigo e o inimigo cansou. O inimigo achou que não ia cansar. O inimigo pensou que ia estar no auge todo o tempo. Onde ele está descansando, ela mete a mão na estaca, pega o martelo e na fonte do inimigo. Para se cumprir assim o que foi dito pela profetisa Débora, pela mão de uma mulher, Deus assim há de dar vitória ao seu povo. E detalhe, hein? A efusão do Espírito de Deus é para todos, não tem distinção não. Quando eu li ali as epístolas paulinas, a palavra direta foi às mulheres, não às profetisas. Não confunda as coisas. As mulheres, fique calado em casa, aprenda com seus maridos. As mulheres, não as profetisas. As profetisas são autorizadas para profetizar o ano aceitável do Senhor. Isso foi o que Deus nos falou aqui hoje.
O Espírito de Deus é sobre toda a carne. Deus não fez distinção de ninguém. Por isso medite nas Sagradas Escrituras, para que você não possa cometer um erro gravíssimo. Algumas mulheres têm conquistado seu espaço na sociedade e têm contribuído grandemente com a obra de Deus. Isso foi o que Deus colocou até agora e até aqui em nossos corações. Ele possa falar mais forte e devemos vigiar cada dia para não cometermos erros e tirar essas mulheres de frente de peleja, porque elas foram chamadas para pelejar também. Não se baseie só numa história, num versículo. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, para que você possa entender o pensamento e o coração de Deus. Porque a palavra de Deus é para todos. É criança, é homem, é mulher, é ancião, é todos que se estiverem à disposição, Deus há de usar. Se não houver mais ninguém à disposição de Deus, Deus usa jumenta. E vai dizer para aqui que Deus não usa? Só falta você falar não. Deus não usa jumenta. Deus não usa natureza. Deus tem os seus meios quando quer falar com um homem e com uma mulher. Por isso que eu estou te dizendo aqui hoje é muito sério da parte de Deus. Mulheres guerreiras, pelejadoras, Deus tem contado convosco para que possa sim nessa tarefa final fazer a obra de Deus e ganhar bastante alma para o reino dos céus, porque vós hão de ser galardoada pelo Senhor. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Por isso essa palavra é a palavra de ordem para todas as mulheres, para que possam se levantar e fazer a obra de Deus. Vós que foi silenciada, a ordem do Senhor é a seguinte: levantai-vos e profetizai-vos de Deus. Obreiras do Senhor, diaconisas, levitas e cantoras, instrumentistas, anunciadoras da ressurreição, ajudadoras da obra de Deus, ofertantes e dizimistas, evangelizadoras, dirigentes do círculo de oração e missionárias, levantai-vos e andai-vos, porque há uma contenda entre vós e Satanás, por isso ele tenta vos silenciar, mas hoje a palavra de hoje é: levantai-vos e pelejai-vos contra o inimigo! Mulheres guerreiras, pelejadoras contra o inimigo, levantai-vos, cooperando com a obra do Senhor, auxiliando, sendo zeladoras e trabalhadoras da obra de Deus. Fazei a obra do Senhor, porque em Provérbio 14:1 diz que toda mulher sábia, ela edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. Por isso pelejai-vos contra o inimigo, porque ele vos odeia. O demônio do inferno, Satanás, aquele miserável do inferno, junto com os demônios vos odeia. Por isso ele e seu exército tenta vos parar. Mas a palavra de ordem é: mulheres guerreiras, pelejadoras contra o inimigo, guerreai-vos, para que Deus assim possa vos abençoar grandemente sobre a face da terra. Essas são as palavras de hoje. Entenda o seu chamado. Entenda de Deus. E Deus há de vos abençoar grandemente nesta vida e em breve no reino dos céus. Faça o que está escrito em Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Traga essa palavra de ordem para a tua vida. E levanta e anda, porque a jornada é muito longe. E a peleja para vós ainda é extensa, porque aonde ainda há fôlego de vida, ainda há o chamado do Senhor de pé para se cumprir sobre a face dessa terra. Por isso, essa é a palavra de Deus para o vosso coração. Deus conta convosco para que possa sim fazer a obra de Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a Sagrada Escritura. Medite na palavra de Deus e vós vão ver que vós é muito mais do que imaginais.
Que Deus possa falar mais forte em cada coração. Vai ver acerca lá de Débora, acerca do cântico de Débora. O que foi que essa mulher fez? Ela cantou, ela salmodiou, ela se alegrou, ela profetizou, ela fez tudo de um tudo para o Senhor. E Deus se alegrou desta mulher. E Deus também está querendo se alegrar de você. Porque Débora, mulher profetiza, sendo juíza e anunciadora da lei do Senhor, profetizou, cantou, salmodiou, pelejou, julgou retamente ao povo de Deus, e Deus a deu vitória grandemente, e cumpriu todas as palavras que tinha sim profetizado pelos lábios dela, dando a vitória ao povo de Deus pela mão de uma mulher. E o nome dessa mulher é Jael, mulher de Hebe. No próprio livro de Juízes mesmo, no capítulo 9, do versículo 50 ao 57, uma outra mulher aparece, dando livramento ao povo de Deus, quebrando o crânio de um rei, um maligno, que estava destruindo toda a descendência de Deus. E é o que eu falo, quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito dele, não do nosso jeito. Por isso, mulheres guerreiras, pelejadoras contra o inimigo, levantai-vos e andai-vos, para que as almas assim possam ser salvas e que Deus possa dar o livramento de muitas almas através de vossas mãos. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a Sagrada Escritura, de acordo com as profundidades da palavra de Deus.